Oi, 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 gente, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Como que vocês estão? Hoje é sabadão, dia 13, né? Hoje é dia 13 de, dia 13 de agosto de 2022. Senta que lá vem história. Hoje é só um bate-papo mesmo, tá, gente? Tô gravando agora nesse momento 19 horas e 6 minutinhos. E tem algumas, não é nem pergunta, mas alguns comentários que eu gostaria de, que eu até separei aqui para poder falar a respeito daquele episódio lá do Correio, que eu acho muito importante a gente falar sobre isso e sobre os nossos, pelo menos assim, pelo menos um pouco de conhecimento que eu tenho, né, e do que eu tenho em mãos, quais são os nossos direitos, qual é o momento que a gente tem que ficar quieto, qual é o momento que a gente tem que realmente, né, bater o pé e fazer valer os direitos, né? Porque só não temos deveres. Mas antes, eu queria falar uma coisa pra vocês, né? Lembra aquele dia que eu falei do carro? E aí que fez a troca, a gente tinha um carro maior. E aí eu falei pra My Love assim que ele me acostumou mal, porque quando eu não dirigia, eu acho que isso acontece com todo mundo que dirige. Ou melhor, quando começa a dirigir, a gente começa a prestar atenção mais nos carros, né? Eu sempre fui muito desligado, sabe, pra essa coisa de carro, nome de carro. Ai, gente, olha, eu tá assim meu cabelo meio assim zoadinho, porque eu vou cortar meu cabelo agora, vou cortar e vou tingir também, aproveitar que tá cedo. Então eu vou tentar ser o mais rápido possível, tá? Então, assim, eu sempre fui muito desligado pra essa coisa de carro, né? Porque na minha cabeça eu achava que eu nunca ia me interessar de verdade, assim, ao ponto de querer, né, tirar habilitação, tudo, enfim. E aí depois, né, My Love, ele já entende bastante de carro, ele vê um carro passando assim, ele já identifica, sabe, qual é a marca, o modelo, sabe? E eu nem sabia que existia essa coisa de SUV, de sedã, de hatch, de não sei o quê, eu não sabia nada, pra mim era carro igual. E aí, isso me fez lembrar um episódio, né? Porque assim, eu não vou negar que quando. Porque a gente ficou, o quê? 2 anos, né? Com o outro carro que era grandão. De repente a gente. Aí trocou por aquele, né? Ah, tá. Teve pessoas que perguntou assim, Adriano, qual que era a marca, o modelo, tudo? Era Captiva. E teve alguém que ainda falou assim: olha, se for a Captiva, vocês se livraram, foi um livramento. E aí eu tava pesquisando agora há pouco sobre, por exemplo, pontos negativos da Captiva. A maioria, tá, gente, dos comentários das pessoas que estavam reclamando e que tem esse carro ou que tiveram, tá relacionado ao câmbio. Que o câmbio dá problema, que não sei o que, e é super caro. Enfim, então... Ah, teve até uma outra moça também que falou, agradeça, é verdade, gente, agradecer a Deus, porque no dia que nós pegamos ela, né, que fizemos a troca, a primeira coisa que nós fizemos, assim, que foi durante a tarde, a gente foi rezar o terço para depois a gente andar. Eu coloquei as duas chaves, reserva e a que a gente ia usar mesmo, ali, né, pra gente poder rezar o terço. Então eu só tenho a agradecer a Nossa Senhora mesmo, porque é aquilo, eu peço muito para Deus para que aconteça o melhor. Se for para o bem, bem. E mostrou no dia, né, porque eu vi lá que teve alguns compradores, assim, de Captiva, que eles notaram e começou a aparecer algum problema, tipo, depois da garantia, aí já é tarde demais. E no nosso caso foi no primeiro dia, né? A gente tinha uma garantia de 3 meses da loja lá, e como era usado, é de 2016, essa. Bom, mas enfim. Aí o que acontece? Querendo ou não, a gente saiu de um carro que a gente tinha, que era grandão, foi pra Captiva, que também era grande, então eu não sentia a diferença do tamanho, já estava habituado. Mas eu lembro que quando trocou, que o primeiro era Palio, pequenininho, e foi pra outra, que era grandão, aí eu olhei, eu falava assim, foi bem na hora, né? Lembra que eu comentei? Foi bem quando eu tava tirando a habilitação, eu estranhei muito, falei assim, ai, não sei se eu vou querer carro grande, que não sei o que, acostumei. Só que quando a gente partiu pra esse, que esse daqui é um HB20, tá, gente? Depois eu mostro pra vocês, 2015. Ele é um sedã, ele é menor, só que o espaço dentro, ele é grande, sabe? E qual cara eu vou fazer? Eu falei que eu não gosto de fazer esse coisa de tour, mas tem várias pessoas que falaram, Adriano, mostra o carro pra gente. Eu vou mostrar, tá, gente? Em outro vídeo eu mostro pra vocês com calma, com detalhe. E aí o que acontece? Eu estranhei, não vou negar, eu acho que isso acontece com todo mundo. Só que eu lembrei de um episódio que aconteceu quando eu morava lá em Arapiraca, que foi a última casa que a gente morou. Nós moramos durante, sei lá, muito tempo, acho que quase 3 anos, numa casa que era bem grandona, que tinha 3 quartos, uma sala gigante, eram 2 salas, na verdade.
Tinha uma cozinha, tinha uma garagem grande. Depois nós mudamos dessa casa e fomos para uma outra. E nessa outra nós não ficamos um ano. Que era melhor ainda, que era tudo de aluguel. Melhor ainda do que aquela outra. 3 quartos. Tinha até um jardim de inverno, sabe? Dentro, assim, um quintal gigantesco, uma garagem. Ai, tão gostosa. Olha, gente, foi pouquíssimo tempo que nós moramos nessa casa. Mas eu gostei tanto, assim, me adaptei. Tinha até jardim, sabe? E aí, como os meus pais já estavam naquela situação que não estava legal e já estava para se separar, quer dizer, não estava para se separar, que isso eu acho que aconteceu, meu Deus, eu acho que, sei lá, março, abril de 93. E nós ficamos, sei lá, 6 meses nessa casa, foi muito pouquinho. E aí nós mudamos, gente, para uma casinha, que foi a última que nós moramos lá, que eram 2 quartos, uma sala comprida, uma cozinha simples, não tinha forro, não tinha nada assim de forro, e tinha um quintal grande, não tinha portão, era aquela casa, sabe aquelas casas que é de frente pra rua mesmo, assim? E eu confesso, gente, que naquela época eu tinha o quê? 15 anos. Eu confesso que na hora que eu entrei na casa, eu chorei tanto, olha só pra você ver, eu chorei tanto, falei, não vou ter mais meu quarto, porque eu fiquei tanto tempo, né, tendo meu quarto, minha privacidade. E eu falei, não gosto dessa casa, aí saí, depois eu sei lá, fiquei andando na rua, assim. Ou seja, aquele drama, né? Só que depois, aí nessa casa nós não ficamos também nem um ano, né? Porque nós mudamos, eu acredito que foi em meados, sei lá, abril, maio de 93. E meus pais se separaram em fevereiro de 94, então não chegou a ficar nem um ano. Mas eu posso falar pra vocês com toda a certeza do mundo, apesar de tudo, né, daquela situação complicada que a gente estava passando, que ali eu digo que nós passamos, eu não falo necessidade, né, graças a Deus a gente nunca passou, mas nós passamos muitos apertos, sabe, gente, mas muitos apertos mesmo assim, meu Deus do céu, você não tem noção, de chegar ao ponto de ter que reutilizar o mesmo pó de café, aquele que nós passamos café de manhã, reutilizava para passar o pó de café, o mesmo pó de café à tarde, assim. Mas eu não sei o que tinha naquela casinha pequenininha que eu me apaixonei tanto por ela, sabe? Eu gostei tanto daquela casa que quando eu saí, sabe quando deu um aperto assim no coração? Eu sabia que era preciso por causa da situação, mas a casa que era completamente improvável, assim, de eu gostar, de que eu me assustei no começo, que a gente estava acostumado numa casa grande, depois a gente vai para uma menor, foi, eu não digo a mais, mas foi uma das que realmente acabou marcando assim a minha vida, porque foi muito legal. Então, aí eu comecei a comparar, né? Eu falei assim, olha só pra você ver, a gente ficou 2 anos com um carro grande, aí agora a gente tá com um carro pequenininho, porém, ele tem algo que o outro não tinha, né? Que é o sistema de... Não só tem uma coisa, né? Tem mais coisinhas, mas assim... Ele tem o câmbio automático que a gente queria, né? Porque, querendo ou não, eu ainda... não é que eu tenho dificuldade, né? Graças a Deus, assim, eu fui aprendendo, né? Com o tempo, a dirigir no câmbio manual. Principalmente na hora que para no morrinho, né? E aí tem gente... My Love, por exemplo, ele tem facilidade de... Ele para no morro, um exemplo. Tem um semáforo aqui perto de casa, que é bem numa subida. E aí, normalmente, os carros... Toda vez que a gente chegar ali, gente, parece uma coisa, sabe? O semáforo tava fechado e ele demora. E aí vem caminhão, vem carro, vem ônibus, vem tudo. Aí eu lembro que... Aí eu parava ali, aí como ele demorava, eu já sabia mais ou menos o tempo do... E não é aquele semáforo que tem o cronômetro, né? Então eu já sabia mais ou menos. Aí o que eu fazia? Já fazia aquele pé de pato. Então eu já colocava ali o pé no acelerador e já ia liberando ali um pouquinho a embreagem e já ficava naquela, né? Já My Love não. Ele tem essa facilidade, né? No carro manual de... Tá no pé no freio, aí na hora que abriu, ele coloca lá, né, assim, já coloca primeiro, tira o negócio, o carro desce só um pouquinho, como todos, né, a maioria desce, e vai. Eu tinha cisma para essas coisas, graças a Deus o automático não tem esse problema, né, pelo menos assim, esse não tem, a Captiva também não tinha, e eu falei, ai, pelo menos isso, graças a Deus. Então eu tava falando pra My Love, falei assim, olha só pra você ver, né? É uma coisa que com o tempo a gente acostuma, né? Essa coisa do espaço, como ele é um pouquinho mais baixinho. E aí eu comecei a observar, olha só pra você ver, né? As coisas acontecem, a gente começa a observar.
eu comecei a observar, principalmente na hora que a gente vai levar o Rex, que daí aí fica bem de frente ali do semáforo, e passa todo tipo de carro que vocês possam imaginar. Todo tipo de carro. E aí eu fico observando agora o tal do sedã, né? Que antes eu nem sabia o que era sedã, o que era nada. Aí eu fico olhando assim, eu fico, olha só pra você ver quanto sedã, e eu nem parava pra prestar atenção, né? Tem muito carro sedã e as pessoas gostam, né? Então, assim, é uma questão de costume, de hábito, a gente vai se adaptando, né? A gente se adapta, o ser humano é adaptável, né, gente? Assim, não sei se existe essa palavra, mas enfim, vocês entenderam. Então, quanto a isso, graças a Deus, tranquilo. É isso, é compartilhar. Tem coisinhas que é legal, tem coisinhas que não é tão legal assim, e a gente vai compartilhando, porque eu acho que com todo mundo é assim, né? A diferença é que eu compartilho com vocês. Agora, falando em compartilhar, lembra que ontem eu ainda falei do correio. Eu não me atentei porque eles me deram esse papel aqui, que é o papel que fica lá dentro, é aviso de chegada, é objeto registrado entrega interna. Esse papel ele fica, para quem tem caixa postal, sabe disso, ele fica dentro daquela caixinha que eu tenho a chave e eu abro. Enfim, as informações que constam nesse papel é a seguinte: aviso de chegada, aí tem uma agência, objeto, tarará, aí diz, tem o número do rastreio, o país ou a cidade, né, o estado de origem, a data de entrada na agência e comparecer até tal dia para poder retirar e o número da ordem da correspondência. Aí depois vem o meu endereço, o endereço da caixa postal, tudo certinho, e depois fala comparecer à agência, tararará, endereço bairro tal, tarará, telefone, tarará. E aí embaixo, remetente internacional, o CEP, tarará. Aí aqui, gente, embaixo, aí tem assim, recebi o objeto específico, aí eu assino, coloco meu nome completo, legível, depois eu assino, coloco o meu RG e do ladinho eu coloco o meu CPF. Sempre foi assim. Eu acredito que deve ser em qualquer parte do país. Só que uma coisa que me chamou a atenção aqui, entendeu? É o seguinte: data de entrada, 1º/8. Comparecer para poder retirar este objeto até o dia 31/8 de 2022. Ou seja, 30 dias. E eu recebi alguns comentários. Entendam, tá, gente? Para as pessoas que eu vou, né, que eu separei aqui esses comentários, que na verdade não é uma crítica, não é que eu tô xoxando ninguém. Eu só queria deixar bem claro algumas coisinhas. Teve um rapaz que escreveu o seguinte: Adriano, pode ter acontecido de você ter sido taxado. Isso é normal. Não entendi o que é taxado. Mas também você tem que ir uma vez na semana verificar sua caixa. O correio não é mil maravilhas, mas ao meu ver, você está desinformado. 5 dias não apareceu, é devolvido, isso é lei e não tem como sapatear. E aí eu ainda respondi, eu tenho um contrato, tá? Do correio, quando abrir a caixa postal, e lá tem uma cláusula que diz que o objeto ficará no correio durante 30 dias. Não consta absolutamente nada que em 5 dias, se não for lá, eles devolvem. Para que existe o contrato? Outra pessoa foi escrever o seguinte: meu querido, dessa vez você está desinformado. Mesma coisa. Se gerente da agência dos Correios quisesse, ele tem autonomia para devolver sua encomenda após 3 avisos na caixa postal. O Correio não tem capacidade de guardar tudo pelo meu tempo. E aí eu queria, deixa eu só abrir aqui, gente, rapidinho, aqui a porta pro Rex. Espera aí, só um cara. E assim, gente, não é uma questão de esperar o meu tempo, né? Mas tem gente que às vezes não entende, assim. Por exemplo, o correio não fica perto da minha casa. Ele fica longe. Então, assim, se eu não for de carro, eu tenho que ir de ônibus. Então, existe um custo também. Ah, mas você escolheu abrir a caixa postal. Eu quero que vocês entendam o seguinte, as pessoas que estão falando isso, tá? Que pra eu ir lá, mas eu vou fazer isso. Eu quero deixar bem claro que agora, a partir de agora, eu faço questão de toda semana, toda sexta-feira, Adriano vai estar lá batendo cartão lá na caixa postal. Só que eu queria dizer algumas coisinhas rápido. Ó, a caixa postal existe aqui no canal a pedido de várias pessoas. Porque senão eu não ia ter caixa postal.
Segundo, nem todo mundo que manda algum presente, seja o que for, na caixa postal, me comunica, ou a mim ou a My Love, não fala, Adriano, nem todo mundo, algumas pessoas fazem, nem todo mundo faz. E elas não têm obrigação de fazer. A obrigação é minha, obviamente. Só que como eu tenho um prazo, existe no contrato, né? Tá lá no contrato que existe um prazo. É óbvio que eu não vou deixar 30 dias. Só que eu também não posso ficar indo, porque às vezes não dá pra ir, gente. Às vezes não dá. É uma questão assim que, sabe, que não dá pra ir. Então, o que eu já fui... Teve uma época, que não é a primeira vez que eu abri a caixa postal, que eu ia assim toda semana. Só que não tinha nada. Entende? Por isso que eu cancelei das outras vezes. Essa já é a terceira vez que eu faço a caixa postal. Então, assim, mas você tá pedindo... Não, eu abro porque as pessoas pedem pra abrir a caixa postal pra ter um lugar pra mandar algum presentinho, alguma coisa, entende? Então, assim, E aí eu ia toda semana. Só que daí chegava lá, não tinha nada. Eu falava, gente, então eu vou começar a fazer o seguinte, eu vou de 15 em 15, porque já que eu tenho um prazo de 30 dias, digamos, vamos imaginar que hoje é segunda-feira. Hoje é segunda-feira, então eu fui hoje. Não tem nada? Se por um acaso chegar algum objeto amanhã, alguma correspondência amanhã, terça, eu vou voltar daqui a 15 dias, né? Ou seja, ainda tem lá, sei lá, 14 dias. Mas, Adriano, não é certo. Não é... Uai, por que não é certo? Se lá tá dizendo que fica até 30 dias, né? Agora, se fosse, eu entendo assim, se fosse um lugar que eu recebesse muita correspondência, muita coisa, obviamente vai acumular, mas não é assim que funciona, tá, gente? Mesmo porque eu não fico divulgando caixa postal, as pessoas quando perguntam, tá aqui no box de informação, tá no sobre, as pessoas têm como achar ou quando pede. Então, assim, mas eu vou começar a fazer de uma vez por semana. Quando eu pego um papel desse daqui, do próprio correio, que diz que entrou no dia 1º e é para comparecer lá até o dia 31/8, então eu tenho 30 dias para poder pegar, retirar esse negócio aqui. Outra coisa, eu não recebi aviso nenhum. A gente não recebe nenhum aviso. O que eu acho muito falho do correio, porque olha só o que eu já tinha até falado com o My Love. Por que eles não criam, para quem tem caixa postal, já tem o site e tem como você fazer um cadastro, como eu tenho? Porque lá não tem um ícone para quem tem caixa postal e você já cria um login com a sua caixa postal, entendeu? Que já vai identificar, ou com o código da agência. Vocês estão entendendo? Quando você entrar, vai estar lá. Olha, objeto, porque porque para ter esse papelzinho é sinal de que eles receberam o objeto. Então, automaticamente, eles vão colocar no sistema deles. E aí, estando no sistema, vai cair automaticamente, cairia, né? Se tivesse essa opção de você fazer isso. Para que daí, de casa, através de um aplicativo, hoje em dia é tudo assim tecnológico, você já sabe que tem um objeto lá. Entende? Do que você não pode nem ligar. Eles já falaram, não adianta ligar para saber, porque a gente não informa. Vocês precisam vir aqui na agência. Beleza, não muda isso daí, no mundo de tecnologia que a gente tem hoje. E aí o que acontece? Agora, teve uma outra pessoa que chegou e falou a respeito do erro. Falou assim, Adriano, um erro pode acontecer. É humano. Não vale a pena tanta raiva. Um erro pode acontecer sim, calma. E um presente não é de vida ou morte. Calma, menino, um abraço. Melinda, você que mandou esse daqui, tá vendo que eu nem tô colocando o nome. Eu entendo, mas eu também coloquei ali no comentário, né, na resposta para ela, o seguinte. Eu entendo, pode acontecer erro. Mas, quando eu trabalhava na enfermagem, eles falavam que erro não é permitido na enfermagem. Por quê? Se Deus o livre guarde, acontece. Como já aconteceu, né, gente? A gente já teve notícia na televisão disso, de você trocar um medicamento de um paciente para o outro, ou você fazer uma medicação, por exemplo, intramuscular. Normalmente os líquidos, né, da injeção intramuscular, no glúteo, por exemplo, elas são oleosas. Normalmente, tá, gente? E você não pode colocar esse tipo de medicamento na veia, porque senão pode dar uma embolia, porque é oleosa, não pode, né? Aquilo ali foi fabricado para o músculo e o outro foi para a veia. Então, assim, vai que Deus o livre acontece um erro desse. Aí eu pergunto, será que é humano? Será que as pessoas iam se compadecer com a pessoa que errou? Digamos, Deus o livre guarde, eu fui lá, fiz o medicamento errado. Ali na correria, me distraí e é um erro, né? Mas aqui nem se compara. Claro, se compara. Olha só para você ver.
A pessoa que mandou, ela teve todo o cuidado, todo o tempo dela, para poder ir lá comprar, sei lá o que foi. Enfim, gente, pode ser um papel, um cartão postal. Ela foi lá, se preocupou, gastou o dinheiro dela para poder mandar, né? Porque a gente sabe que às vezes não é barato mandar de um país para o outro. E aí ficou na expectativa, porque eu sei que as pessoas ficam na expectativa para poder chegar tudo certinho. Aí chegou aqui, foi lá para Curitiba. Eu vi que várias pessoas falaram, Adriana, é normal, quando chega vai para Curitiba. Então, e aí eu não sabia disso, fui lá no correio, como eu tenho esse hábito de 15 em 15, tava lá a tal da cartinha que é essa daqui, avisando que eu tinha que pagar. Me informei, paguei, tudo bonitinho, gente. Paguei pelo o aplicativo. Olha só pra você ver. Paguei. Aí eu tava esperando, tava acompanhando lá pelo rastreio. Só que daí começou a acontecer as coisas do carro. É isso que às vezes as pessoas não entendem, sabe? Outras preocupações, coisas do dia a dia que acontecem na vida de todo e qualquer ser humano, né? Sorte de quem não tem, né, esse tipo de coisa. Aí calhou de falar assim, não, vamos lá, porque eu preciso ir no correio. Aí fomos lá ontem, todo mundo já sabe da história. Então eu só queria dizer, gente, que é assim, teve gente que falou assim que eu criei o hábito de reclamar. Teve até um rapaz aqui, cadê, meu Deus do céu, onde que tá? A pessoa falou assim que eu criei um hábito de reclamar. Ai, não vou saber onde que tá agora. Que eu criei o hábito de reclamar. Eu fico pensando se a gente não reclama. Porque se reclamando o povo já faz um monte de coisa, quem dirá se a gente não reclamasse? E outra, igual, não adianta sapatear. Gente, pelo amor de Deus, né? Eu fico bobo de ver... A minha mão até gela. Eu fico até bobo de ver, assim, como tem pessoas que me criticam por compartilhar com vocês alguma situação, né? Porque não é só coisa boa. Eu compartilho coisa boa também, mais coisa boa. E evito até de compartilhar esse tipo de coisa, mas quando eu compartilho, é para dividir essa experiência, para de repente alguém que já passou pelo mesmo, trocar essa experiência com a gente, para saber qual que é a visão da outra pessoa. Mas quando chega alguém e fala, porque você é muito reclamão, porque não sei o quê. Gente do céu, será que a gente tem que ser tão pacífico assim o tempo todo? Achar que é super natural? Por exemplo, se eu chego aqui e falo assim, gente, tá bom. Eu vou lá, é só um objeto mesmo, então assim, né? É como se eu estivesse desdenhando de todo esse mimo, de todo esse carinho, de toda essa atenção que a pessoa depositou ali para poder mandar. Vocês estão entendendo? Então assim, eu só queria dizer para essas pessoas que eu entendo vocês. Teve até uma outra pessoa que falou assim, mas existem regras internas que o objeto tem que ficar, então tem que ser claro na hora do contrato. Na hora que você faz o contrato lá do correio, lá na cláusula tem que estar escrito assim, objeto X pode ficar no correio até, no máximo, 30 dias. Objeto internacional, igual eles falaram naquela mensagem do WhatsApp, no máximo 20 dias. Objeto não sei do que, no máximo 7 dias. Então fiquem atentos. Pronto. Tá claro, tá objetivo. Mas não existe nada sobre isso. Eles falam de 30 dias. E todo o papelzinho que eu pego está 30 dias. Então eu tenho isso daqui como prova de que esse objeto realmente foi um erro. Agora, eu vi também vários comentários de pessoas falando, Adriana, às vezes já aconteceu de... se a pessoa manda, tem gente que abre, dá sumiço. Eu não posso chegar lá acusando o povo disso. Falar, vocês abriram. Tá, e aí? Como que eu provo um negócio desse? Eu sei que o objeto chegou na agência, porque o papel tá lá. Aí tem gente que fala assim, mas, tipo, um exemplo, tá? Teve gente que falou também sobre, mas o funcionário, ele errou, às vezes é sob pressão, né? Eu entendo também tudo isso, gente, mas... E aí? Aí não reclama, aí deixa pra lá. É isso que eu não consigo entender, sabe? Assim, dá uma sensação que eu tenho que ficar quieto. Eu tenho uma sensação, às vezes, para algumas pessoas, que eu tenho que ignorar. Deixa pra lá. O máximo que eu vou pegar é o dinheiro de volta. Tá, mas... Aí não reclama. Aí deixa, sabe? Infelizmente eu não sou assim. Porque eu fui muito cobrado durante o tempo de enfermagem e também na época de trabalhar só com cabelo, que eu trabalhava no salão. Já pensou, você me chega lá com seu cabelo na cintura,
Você fala assim, me corte 2 dedos de cabelo. Eu vou lá e corto no ombro. Foi um erro meu. Será que a pessoa ia ficar feliz? Né? Então, assim, é sobre isso, sabe, gente? Então, tem coisas que eu deixo pra lá, tem coisas que eu... Mas tem outras que a gente não pode deixar. A diferença é que eu compartilho aqui no YouTube. Aí, por isso que às vezes eu sinto que algumas pessoas se incomodam com isso. Mas eu não sei, assim, como que me diz, como que eu ia agir? Será que eu agi errado? De não estar entendendo? Eu cheguei pra ela e falei assim, não tô entendendo, né? Porque... eu não tenho o contato, tá, gente? Não tenho o contato da pessoa que mandou. Eu não tenho, já pensou? Se eu tivesse o contato de todo mundo que me manda algum mimo, eu não tenho, gente. A caixa postal, ela é pública, né? Ela tá lá, qualquer pessoa pode mandar. E nem todo mundo tem essa obrigação de ficar falando, Adriano, olha, eu mandei tal coisa, eu vou mandar o rastreio. Só vou fazer um pedido pra finalizar esse vídeo, que ficou até longo demais, eu nem imaginava que fosse ficar. Vou fazer esse pedido de coração, tá, gente? De coração mesmo assim. Pra quem mora fora do Brasil, entendo o que eu vou falar. Não mandem nada pra caixa postal, de verdade. Porque corre o risco de acontecer a mesma coisa. Não deu, sabe assim... Por exemplo, teve uma vez, a nossa amiga Gilmara Gomes, que mora nos Estados Unidos, ela me mandou uma caixa. A gente morava, acho que no Sobrado, ou foi ainda na outra casa, não vou lembrar. Só que não era caixa postal. Ela ia mandar pro meu endereço. E aí, eu não sei o que aconteceu, que parou lá no Rio de Janeiro. E eu teria que pagar também, só que o valor era bem mais alto. Só que daí, até a gente se comunicar e entender, o negócio voltou pra ela. Entendeu? Olha só pra você ver. Eu fiquei tão triste, ela falou, Adriano, eu te mandei camiseta, tudo. Teve uma falta de comunicação, e aí sim passou do tempo. Que estava lá, não estava nem na agência. Porque não chegou aqui, né? Ia chegar em casa. Então, aí por isso que eu falo, sabe, gente? Então, assim, pra evitar dor de cabeça, eu agradeço do fundo do meu coração. Eu sei que tem muita gente que tem vontade de mandar. Mas aí, pra evitar esse tipo de fadiga, gente, e porque é chato pra caramba, né? Aí, não faz. Só a presença de vocês, o carinho de vocês. Aqui do Brasil, eu não sei porque nunca aconteceu problema nenhum. Tanto é que a nossa amiga mandou até batedeira. Vocês lembram, né, que a gente compartilhou aqui com vocês? E aí, quando eu compartilho alguma coisa, não é sempre que acontece coisa ruim, tá, gente? Graças a meu bom Deus, Deus é maravilhoso com a gente. E eu não vejo isso que aconteceu do carro como algo muito ruim, não. Eu vejo como algo, um livramento, porque acontece, né? Acontece de você fazer uma troca de uma coisa, ou comprar aí na loja, comprar alguma coisa. Ai, que não tô entregando, sei lá, o meu fogão, não tô entregando, o sofá, né? Acontece. Quantas e quantas histórias acontecem por aí assim, né? Então isso vive acontecendo, a diferença é que eu compartilho. E calhou de acontecer a coisa do carro que eu compartilhei com vocês. E aí sobre o negócio que também, né? Que eu nem imaginava que fosse acontecer, entendeu? Então eu falei assim, não, eu preciso porque é uma forma de eu desabafar, é uma forma de eu, de repente, alguém que já passou, me explicar como que funciona. Só que eu quero deixar claro que agora sim eu vou toda semana, né? Porque eles não têm mesmo obrigação, mas eles têm que mudar esse negócio de 30 dias, né? Ué, então muda, né? Tem que mudar. Não pode ficar lá o objeto mais que 10 dias, digamos assim. 8 dias no máximo. E aí eu vou toda sexta-feira, se Deus quiser, eu vou toda sexta-feira lá no correio. Tendo ou não, Adriano vai lá no correio para depois ninguém abrir a boca e falar assim, ah, mas você que tem no céu, porque a sensação é que eles erram e a culpa é minha. É sempre assim. Às vezes acontece isso. Então, não, a culpa não foi minha, eu vou lá normalmente, eu fiz tudo o que tinha que fazer, nas datas certinho, o problema foram deles. E vamos ver como que vai fechar esse negócio. Gente, me desculpa, porque... deixa eu só falar uma coisa pra vocês. Hoje é o dia do desabafo. Eu recebi um comentário de uma pessoa, olha só pra você ver, né? É que às vezes vocês não veem porque eu oculto, tem comentários que eu bloqueio, aí some, e aí não dá tempo de vocês verem. Nosso dia a dia, né? Mostro lavar uma louça, igual aquele dia, tirando a mantinha lá da máquina de lavar, coisa do dia a dia normal. Aí teve uma pessoa que falou, nossa, eu gosto muito dos seus vídeos, mas... Aí ela falou, contou uma história, que não sei o que, da avó, que não sei o que, ela falou assim, olha, mas essa coisa de você ficar lavando isso, lavando aquilo, tá um tédio, sabe? Eu nem respondi, nem perdi meu tempo de responder.
Então, se por um acaso você que mandou aquele comentário estiver assistindo, eu só lamento de verdade, porque esse é o nosso dia a dia. Mas tem, como que eu posso falar? Nós estamos abertos, principalmente para essa pessoa que eu tô falando agora diretamente. Como que eu posso dizer? Para poder sair dessa nossa rotina, para modificar um pouco, né, o trem. Então manda uma passagem pra gente poder fazer um tour, né? Fazer, sei lá, ir num resort, né? Sai um pouquinho pra poder ficar mais interessante. A gente aceita, com certeza. Não é não, turma? Escreve aí. Diz se a gente não aceita. Claro que aceita. Ai, turma, deixa o like se você gostou desse nosso vídeo de bate-papo. Espero que você tenha pego um cafezinho aí pra tomar. Compartilhe nas redes sociais. Chegou aqui, gostou, se inscreva e não esquece de ativar o sininho. E eu vou lá, gente, que eu preciso dar comidinha pro Rex e vou também, ó, cortar meu cabelinho. E nunca se esqueça, você é capaz, você tem valor. Um forte abraço bem grandão. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo, que o cabelo tá gritando. Beijo, tchau.